Olá! Durante a pandemia, as micro e pequenas empresas conseguiram reverter a perda de empregos e até geraram mais de 290 mil novos postos. O Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que foi aberto em 31 de dezembro de 2020, já tem um aporte de 10 bilhões de reais. Uma medida provisória que está em análise na Câmara garante esses recursos para viabilizar o programa. E o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, vai apresentar emendas ao texto. E é com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Zé Neto. Prazer é meu, Regina, saudar o público. Estou aqui à sua disposição para discutir um tema que, para mim, é muito relevante no setor produtivo nacional, especialmente aqueles que, nesse instante, têm pouca possibilidade de acessar recursos bancários de forma mais direta. O PRONAMP, a gente vê com um dos caminhos que vai viabilizando, evidentemente, créditos com custos bem menores, com juros bem menores, e que, evidentemente, garantem, assim, uma possibilidade de que essas empresas possam ter algum suporte em meio a essa pandemia que tanto afetou o nosso mercado. Seria bom, então, se eu esclarecer um pouquinho da medida provisória e também das emendas que o senhor pretende apresentar para os trabalhadores autônomos de transportes e também os representantes comerciais. A medida, na verdade, ela traz pouco mais de 10 bilhões para que esses recursos cheguem às mãos dos pequenos microempreendedores e, evidentemente, para essas empresas que, como eu disse agora há pouco, estão com dificuldades relacionadas principalmente com o recurso bancário. Ela traz 1,25 ao ano, é um juros bem, no geral é isso, são juros bem palatáveis, e a gente trouxe aí dois setores que eu acho que precisam de uma atenção mais qualificada. Eu trouxe aí a situação, que é uma situação muito grave, que é a situação daqueles que têm transporte alternativo complementar, ônibus, micro-ônibus, vans, que pelo Brasil inteiro fazem transporte intermunicipal e outros, desde que estejam, evidentemente, regularizados junto a seus municípios e seus estados. Na Bahia, por exemplo, nós temos o transporte intermunicipal de vans, em muitas cidades também existe a regulamentação do sistema de transporte municipal de vans, que são transportes complementares, que suplementam essa demanda importante que é o transporte coletivo em nosso país, nos estados e municípios. Então, eles ficaram de fora, sem uma linha direta. Nós estamos tratando de forma específica essa situação e também a situação dos representantes comerciais, que é uma outra categoria que vem enfrentando muitas dificuldades, que trabalham permanentemente para fazer com que chegue, principalmente nos pequenos municípios e nos rincões do Brasil, a produção da nossa indústria, a produção atacadista de alimentos, de variedades, enfim, de toda a produção nacional. E a gente precisa para fazer com que essas duas categorias tenham uma atenção qualificada. Inclusive, nós estamos também elaborando, porque ficou mal redigido, inclusive, durante o período da pandemia, uma formulação que possa atender também as escolas particulares. Nós estamos vendo, na verdade, Regina, não é diferente em Brasília, não é diferente na Bahia, não é diferente em São Paulo, não é diferente no Rio, não é diferente no Maranhão, em todos os estados brasileiros, uma verdadeira uma varrição do ponto de vista da falência de muitas pequenas escolas, que elas também têm um papel importante na educação brasileira. E, deputado, como é que os microempresários teriam acesso a esses recursos? Aí as regras são as mesmas regras anteriores, que são regras estabelecidas que facilitam mais o acesso e facilitam mais as garantias para que os empréstimos cheguem de forma mais direta a eles. O PRONAMP, eu diria a você que, graças ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, foi uma formulação que buscou facilitar o acesso daqueles que não estão tendo condição de fazer no acesso direto aos bancos, que, evidentemente, fazem maiores exigências, com juros maiores, com encargos maiores, com serviços de dívidas maiores, e o PRONAMP traz regras, como eu disse a você, que simplificam e garantem um custo menor para esses empréstimos.
Então, as formulações são praticamente as mesmas. Agora, evidentemente, que a gente precisa avançar nesses setores que eu agora coloquei. Devem ter outros também, porque devem ter outras emendas. Eu vejo com muita preocupação essa situação da pandemia. Inclusive, há um risco, Regina. A gente está vendo isso na Europa, já está acontecendo em vários países do mundo, que é uma recomposição aí daquelas medidas mais drásticas. Espero que não chegue ao Brasil, mas a gente já está vendo aí que a vacinação chegou, mas, ao mesmo tempo, não está na velocidade adequada. Então, corre o risco de que a gente tenha um ano ainda de muitas dificuldades e que essas dificuldades possam se estender e a gente vê a nossa economia tendo algumas situações que precisam, nesse momento, de forma cirúrgica, de uma atenção qualificada, e o Pronamp chega com essa determinação. E os empresários, eles vão poder utilizar os recursos para pagar funcionários, para comprar matéria-prima também, por exemplo? E também fazer capital de giro e fazer formulações que possam garantir a esses empresários, evidentemente, eu diria, um pouco de oxigênio financeiro, para que eles consigam garantir, assim, essa condição de terem os seus comércios mantidos, de terem as suas atividades econômicas mantidas, de ter as suas atividades, como a gente está colocando aqui, por exemplo, essa atividade que é uma atividade importante, autônoma, de pequenos empresários, que é o caso das vans, que trabalham em muitos setores do país. Se você for analisar, a gente às vezes não se dá conta, mas esse serviço de vans ele está em vários setores do país. Está no transporte alternativo, está no transporte complementar, está no transporte municipal, intermunicipal, atende também a outras situações relacionadas com transportes autônomos que são realizados nas prestações de serviços diversas. E, no caso dos autônomos que eu coloquei agora há pouco, que são os autônomos que trabalham com representação comercial, esses também precisam de serem vistos, até porque na pandemia foram por demais afetados e passaram meses sem poder se movimentar nas suas atividades econômicas e comerciais. Agora, deputado, o governo está reticente ainda em prorrogar o auxílio emergencial. Haveria recursos para esses empresários, esses microempresários poderem também ser beneficiados, aumentar além desses que já estão incluídos na medida provisória? Olha, o que eu estou muito preocupado com relação a essa situação é que a gente não tem ainda um debate claro do que vai acontecer. Se você me perguntar o que é que para mim era interessante ser feito, era ampliar muito além dos 10 bilhões de fração o Pronamp e a gente voltar aí com mais, pelo menos, até que a gente estabilize esse processo vacinal, o auxílio emergencial. E garantir que esse auxílio emergencial, pelo menos por mais 4 meses. E, se isso não for possível, que eu acho que o governo está tendo uma resistência grande, o que, no meu ponto de vista, é um equívoco, até porque, se você perceber, foi graças ao auxílio emergencial que a gente conseguiu estabilizar o PIB nacional. Você vê que a gente saiu com várias sequelas econômicas, com o aumento do desemprego, com várias situações difíceis, mas, do outro lado, a gente conseguiu estabilizar o PIB, conseguiu fazer com que a gente conseguiu administrar o dano, graças a essa atitude que veio até mais do Congresso. Na época, vocês lembram, o governo estava propondo apenas R$200 por 3 meses. E aí o Congresso pegou para ele a responsabilidade. Eu me lembro que tinha uma medida da oposição que pedia 1.046, que era um salário mínimo para cada família, e aí acabou chegando a esses R$600, depois dessa demanda chegar ao Congresso e ser debatida. Depois foi estendida, isso foi lá atrás, se não me engano, em maio, entre março e maio. E hoje a gente tem uma situação gravíssima, porque aumentou a miséria no país, muito, aumentou o desemprego no país, tem alguns equívocos que precisam ser corrigidos, eu concordo, nesse processo de distribuição dos recursos, isso tem que ser debatido de forma qualificada dentro do Congresso, isso a gente tem que fazer para não incorrer em algumas situações que foram equivocadas dentro da distribuição dos recursos, mas eu não vejo outra saída para o país nesse momento, e colocando novamente, onde nós ainda temos a pandemia, temos várias categorias, vários setores que ainda não estão funcionando plenamente. Você vê, nós temos as escolas fechadas, nós temos problemas ainda com restrição dos transportes, restrição com bares, com restaurantes e outras tantas situações. E com o risco, inclusive, de que as situações sejam agravadas. Você está vendo lá em São Paulo já as medidas
ficando mais drásticas, com esse risco de que isso se estenda. Portanto, eu acho que a gente tem que, no Congresso, fazer esse debate. Eu fui não sei se você lembra, Regina, eu conversei com você antes do recesso, eu defendi que não tivesse o recesso, para a gente passar o mês de janeiro. Acho que foi um equívoco ali, eu falei isso para a Maia, foi um equívoco, a gente deveria ter mantido a casa aberta, discutir a questão do orçamento da União, que até agora não foi votado, garantia um debate sistemático e ouvindo o que acertou e o que errou dentro dessa questão do auxílio emergencial, tocar também na questão das vacinas. A gente tem um plano vacinal totalmente desconfigurado e a gente tem uma desconexão grande entre municípios, estados e União. Você vê, é um absurdo que a gente ouviu do presidente da República dizer que o Supremo tirou a autoridade dele. Não foi. Você sabe que o SUS funciona uma tripartite. Isso não funcionou. Isso tudo era debate que a gente tinha que ter continuado a fazer no mês de dezembro e no mês de janeiro. Felizmente, isso não aconteceu e nós estamos com um atraso grande nesses temas que são cruciais para a vida econômica, social e para a saúde do povo brasileiro. Tá certo, deputado. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Uma outra hora a gente continua esse papo sobre essas medidas emergenciais. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Palavra Aberta. Eu que agradeço, que a gente tenha um bom ano de muito trabalho na Câmara, no Senado, no Congresso, e um grande abraço para vocês que vêm realizando um belo trabalho na TV Câmara. Eu conversei sobre a medida provisória que libera recursos para as micro e pequenas empresas. Foi com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.